aí os nossos corações, os nossos pensamentos a Jesus, a teus mensageiros, que com toda certeza estão apostos na reunião que ora se inicia, no estudo que ora se inicia. E a gente vê isso com muita alegria, porque dá-nos a certeza que do nosso merecimento. Esses mensageiros, resta-nos agradecer antecipadamente pela oportunidade que estamos tendo da sua presença, bem como de companheiros outros do plano espiritual, que igualmente foram trazidos para ouvirem a palavra do Evangelho de Jesus. A esses nossos irmãos, que no decorrer do estudo, tudo aquilo que for dito, que for analisado, estudado, citado, possa para eles valer-se de alguma forma a nível de evolução, de engrandecimento na sua caminhada. E temos também a certeza de que esses mensageiros, esses companheiros que estão conosco, estarão nos inspirando para que possamos, através das nossas ideias, opiniões, que até então formaremos, mostrarmos com muita clareza que somos semeadores dessa semente do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino de luz, de amor e paz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Estava lembrando aqui de Ivone Pereira, quando ela começava a fazer um estudo do Evangelho, ler uma página, abrir o Evangelho, ela via os espíritos bem próximos, ali naquele ambiente, para ouvir também. Então, ela lia em voz alta, para que eles também pudessem, aqueles que às vezes não conseguia só pelo pensamento, também ouvir. Sim. Pois é. Ivone Pereira. Então, nós, né, com certeza, estamos aqui com muitos amigos espirituais. Mas disso não tem a dúvida, Isabel. Isso não tem a dúvida. Com certeza. Né? Essa é a razão do culto do Evangelho no lar. Exatamente para isso. Sim. Porque um sem número de espíritos de ordem de sofrimento, no campo da ignorância, zombeteiros, toda essa estirpe, de um modo geral, são trazidos por mensageiros para fazerem parte desse estudo, desse culto cristão, sabe? Não tenha dúvida. Isso tem, por um lado, como se fosse uma reunião de desobsessão para esses companheiros, recebendo aí, então, todos esses ensinamentos que estão assim abertos a partir de então, né? E a partir de então se esclarecem e, consequentemente, são conduzidos a escolas do plano superior, né? Muitos são recolhidos num tipo de reunião desse, porque, né, quebra, às vezes, aquela resistência que eles estavam. Quando eu era menino, Isabel, lá em frente, aquele hospital na Contorno ali, que hoje é da Unimed, um hospital que eu esqueci o nome dele, de fisioterapia, aquelas coisas todas ali. Você deve saber qual. Quase que naquela praça do quartel da polícia.
Ali do lado tem ainda até hoje, quase mais de 100 anos, o Centro Francisco de Assis. Em frente àquele hospital que fazia, não sei o nome dele, não lembro mais. E eu era menino, e a gente saía lá, porque eu nasci no Santa Efigênia, né, tal, minha família. A gente saía à noite, menino de 5 anos, 6 anos, por aí afora, até mais um pouco. Não estava com a mãe e o pai, mas os irmãos, tanto quantos. A gente... Era uma outra história de vida, não existia, né, os fatos dos dias de hoje. E a gente ia para a reunião. E lá existia um espírito, um médium chamado Antônio Loreto Flores, a qual eu tive muita alegria de numa casa de Bezerra, ter recebido algumas orientações por ele ou dele. Aquela casa lá perto do leprosário, Santa Isabel. Não é esse, não. Esse é no bairro Santa Efigênia. Ah, o Antônio mas Loreto o nome... realmente, o nome lá daquela casa levou. E ele é um espírito de muita luz, um homem muito simples. E aí o dirigente da reunião, que a gente é menino, eu ia acompanhar as mães, mas já ia. E depois é que a gente vai vendo, né, as coisas como são, o que era, o porquê. Mas minha mãe falava que a mãe conviveu com ele, que ele era dessa forma também, que quando ele sentava aquela pleiade de espíritos do lado dele, sabe? Chama Antônio Loreto Flores, ou Irmão Flores, como que... Maravilhoso. Já ouvi falar muito, a gente tem. Depois vocês leiam a respeito. Mas hoje... com certeza. Deve ter na internet. Já li muito a respeito. Tem uma casa espírita lá perto daquele leprosário Santa Isabel, que é a casa que o Jefa, junto com... Era na época... Sim, onde nós íamos levar as peças básicas. Então, era aquela casa, Loreto Flores. Aquela casa levou o nome dele. Então, Loreto Flores. O espírito Antônio Loreto Flores. Quantas e quantas vezes a gente fazia palestra e eu ia quase às lágrimas quando a gente sentia assim, tanta emoção de ver aquelas pessoas lá. Era um trabalho maravilhoso, né, Isabel? Que trabalho que era, né? Eram 300 famílias, sabe, menino? Eram 300 famílias que a gente assistia, que saía daqui. Um caminhão com 300 cestas básicas, cestas qualidade. Era bastante coisa, aquele monte de automóvel, ia naquela carreata, sabe? Chegava lá, você não tinha onde parar de tanta gente, né, Isabel, que estava na porta lá aguardando. Isso. Lembra, Isabel? O salão era tão cheio. Eles é que ajudavam a descarregar o caminhão com as cestas básicas. Né, Isabel? Evangelização. E aí é o seguinte, o auditório ele tinha 150, tem 150 cadeiras no auditório. E eram 2 etapas. E eles recebiam as cestas após a palestra que era dada de meia hora a 40 minutos. Era algo maravilhoso. Aí revezava de 2 turmas. Né? Hoje está aí completamente obsidiada. A gente nunca esquece, né? Que trabalho maravilhoso aquele. Eu me lembro da Andréia, que eu não sei se você conhece. A Isabel sabe qual hoje, tadinha, está completamente obsidiada, porque ela descuidou. Sabe? É uma médium, foi a única pessoa que eu já vi fazer estudo, palestra, mediunizada era ela. Eu via isso nela. E ela ia para lá, a Isabel deve lembrar, ela ia para lá, não tinha onde caber menino. Né, Isabel? Isso, evangelização. Você tem uma ideia. Então, é algo maravilhoso, mas aqui foi acabando, porque as coisas foram ficando difíceis, as contribuições já não faziam. Depois o José Casselli adoeceu, o irmão dele, aquele outro menino lá que eu esqueço o nome dele, que Isabel sabe o nome dele, também já não estava mais com força, vigor para poder fazer essa reunião. Sabe? Aí acabou tudo. Também do seu Max. É uma pena, né? Seu Max, é o Max. Seu Max, né? Veio adoecer também, né? Mas ele veio adoecer faz pouco tempo que ele desencarnou. Seu José Casselli foi bem antes. Exatamente. Casselli foi muito antes dele. Ele teve Alzheimer.
Alzheimer. Teve que afastar. Isabel lembra a última vez que nós fomos na casa dele, lá no Jardim... Nós temos aquele bairro de Pedro Salgado Filho, né? Jardim América. Nossa, já ouvi falar nesse bairro. Fazer uma visita lá, ele não conhecia mais ninguém mais. Já não conhecia. Esqueceu todo mundo. Estava lá sentadinho, tadinho. Com a alegria, com um sorriso nos olhos, mas não conhecia. É isso mesmo. Isso faz parte. Faz parte. Quem é que vai ler aí? É você, ou... Vamos lá? Pode. Então, vamos começar. Pode. A gente parou na página, no meu livro, hoje, né, que é o livro mais antigo. É a última sementeira, né? Sim, hoje é a última. E caiu o meu livro, que é o mais antigo, é a página 128. Aqui é 3 páginas atrás. E aí a gente parou no... E outra caiu em boa terra e deu fruto. Exato. Então, vamos lá? E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículos de 8 a 9. Quando o terreno está devidamente preparado, a produção está assegurada, num processo contínuo. A boa terra representa a terra fértil, que possui condições propícias à germinação da semente, ao surgimento e amadurecimento da planta, assim como a produção do fruto. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. O terreno fértil produz uma lavoura de significativo valor, caracterizada por frutos suculentos e nutritivos. Entretanto, é importante considerar que nem todo terreno fértil produz igualmente. Abre aspas. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outra a 60 e outro a 30. Fecha aspas. Esse trecho mostra que toda semente que encontra terreno qualificado pela bondade do Cristo produz incessantemente, por atestar a sua origem. Outro a 60 e outro a 30. Revela o percentual de produção, que pode ser menor em uns, mas que não deixa de dar a sua resposta, sempre positiva. Outro a 30. Nesta faixa se localizam aqueles que se posicionam no sublime momento do despertar para as realidades espirituais. Estão dispostos a oferecerem cotas, porém menores, no redirecionamento de sua existência, no plano das lutas evolutivas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o alerta que nos informa ser preciso não apenas escutar orientações propriamente ditas, mas aprender a identificar oportunidades de crescimento. Quem tem ouvidos para ouvir não perde tempo com lamentações, gemidos ou clamores. Conhece as dificuldades que envolvem os que produzem bons frutos, mas não se detém, trabalha incessantemente, guiando-se pelas elevadas instituições que lhes inspiram os benfeitores espirituais, sem medos, pressas ou retardamentos. Palmilha o caminho da efetiva libertação, transformando-a em reservas de bom ânimo e encorajamento, em bálsamo que aliviam as dores do próximo. Os adeptos sinceros do Evangelho de Jesus são assim,
a boa terra, inspirados nos ensinamentos da Boa Nova. Esforçam-se em vivenciá-los sem medir sacrifícios. Querem dar uma paradinha para poder comentar ou pode seguir até o fim? Eu não sei, para mim eu ia direto, sabe? Por mim também. Direto? Pode ir. Então vamos lá. Os 4 campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra devida ressonância. Quando isso acontece, as sementes caídas às margens do caminho. Opa, peraí que eu perdi. Não, está certo. As sementes caídas. As margens do caminho servem de alimento aos pássaros. Isso. Porque os condicionamentos seculares, representados por valores fugídios e vinculados ao plano puramente material, falam mais alto. A segunda situação nos reporta a terra rasa, sem profundidade, que favorece a germinação da semente lançada, mas que não permite que se crie raiz devido à presença de pedras, que são as cristalizações de ideias e de comportamentos, heranças. De experiências passadas. Heranças de experiências passadas. As sementes germinadas entre os espinhos, por sua vez, originam o crescimento de uma frágil planta que logo morre sufocada. Os espinhos são os hábitos menos felizes, de feições acentuadamente transitórias. Um pensamento negativo ou a supervalorização de coisas materiais, por exemplo, podem crescer desordenadamente, abafando, por egoísmo ou comodismo, os valores imortais que nos chegam do alto. A semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Mesmo neste solo fértil, cada um produz de acordo com o seu piso evolutivo ou o grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. A propósito, elucida o esclarecido benfeitor espiritual Emmanuel. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se tu furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará ao espírito, indicando-te novos rumos. Muito interessante, né? O Evangelho dos Humildes, também do Eliseu Rigonati, tá? Sobre a parábola do... Aqui ele pegou e, além de falar desse último trecho, né, que é sobre a terra fértil, né, ele ainda trouxe um resumo de toda a parábola, né? Muito interessante essa, né? Essa visão aí que ele trouxe.
Sim, você vê que ele pega isso que o Emmanuel disse, acaba mostrando para nós que mesmo o terreno, né, mesmo a semente caindo num terreno de terra rasa ou pelo caminho, né, ainda que pouco, né, aquele coração que ele está aberto, né, a receber esse conhecimento, ele pode sim gerar frutos, porque cedo ou tarde a espiritualidade vai estar ali para poder alavancar o progresso daquele espírito, né? Como diz a lei de progresso, ninguém pode regredir nem ficar estacionário, né? Todos nós temos que evoluir. Isso aí. Muito, muito bom. Muito. Muito bem explicado, né? Essa parábola, as considerações que foram Isabel, para muitos estudiosos da Bíblia, do modo geral, essa é a parábola mais importante do Novo Testamento. Sim, é a parábola das parábolas. Exatamente, é a mais importante. Porque ela tem, assim, ela tem muito fundamento, fundamento. Mas tem, assim, sabe, inúmeras formas de entendimento. Você leu aí, entretanto, é importante considerar que nem todo terreno fértil produz igualmente. A gente sabe disso. Por isso é que está escrito, fala, né? E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60, outra aí. Ou seja, se a gente, como eu já disse, isso é o que eu entendo, que Jesus ele permeava toda uma situação e que ele buscava como base os ensinamentos do Velho Testamento. E se você, como está escrito aqui, ó, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, se você for lá no livro da Gênesis, no capítulo 26, 12, Isaac tem essa mesma proposta. Lá na Gênesis, para você ter uma ideia. Capítulo 26, verso 12. Está escrito isso lá. Então, Jesus, quando ele fala que ele não veio mudar a lei, né? Ele não vinha derrogar a lei, ou seja, ele não veio mudar nada, ele veio só dar mais açúcar, ele veio colocar mais amor em tudo isso. É igual está escrito aqui. E a ordem, a gente vê que a ordem, tudo tem a sua participação, a gente entende que a ordem continua a mesma para todos. Se a gente vê lá no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 15, quando ele diz o seguinte, essa foi a última transfiguração ante os seus apóstolos, já não 11, mas 12, porque foi a vaga deixada por Iscariotes foi preenchida. Então está lá, que é o último capítulo de Marcos, está escrito lá no verso 15 do capítulo 16, Jesus fala com eles, vão pelo mundo inteiro. Olha lá. E Marcos 16? A toda criatura. E foi o que fizeram eles. E é exatamente isso que nós devemos esperar daqueles que dizem discípulos de Jesus nos dias de hoje, gente. Que esses sejam capazes de produzir bons resultados. Ou seja, gerando essas novas sementes que serão lançadas em novos terrenos. O que é isso aí? É exatamente isso que nós estamos falando. Sabe, semearam essa proposta aí. Tanto que nós vimos aí que eles seguiram cada um a dois e foram lá, em toda aquela região, já na condição de apóstolos, que foi exatamente nesse instante que eles saem da posição de discípulos, são promovidos apóstolos, a professores, e nós vimos aí toda a experiência deles, como falamos há pouco tempo atrás aí, da entrada de João e Pedro, não, Pedro e João, lá em Formosa, daquele que fala, ele vai e fala que não tem prata nem ouro, já estavam trabalhando, já estavam curando a mesma forma que Jesus o fazia.
Então, esses aí, diante dessas idas aí, como ele fala aqui, foram aqueles que começaram a lançar essas novas sementes em novos terrenos. Agora, é evidente que se você tem dentro de uma sala 100 pessoas e você consegue tocar através do que você está explanando o coração de 100, são 100. A semente, ela realmente se formou no coração de 100. Mas, de repente, nós temos 40 que não estão preparados ou não estão evoluídos. Então, você conseguiu, naquela sala de 100, implantar ou plantar a semente no coração de 60. Ou, de repente, nós temos 70 que não estão ainda evoluídos espiritualmente, são espíritos a caminho, mas ainda um pouco atrasados. E este que está lá na frente, lá, ou esses dois, como for o caso deles, conseguiram, usando um termo assim, meio medíocre da minha parte, mas que vale e pode, conseguiram infectar, no mínimo, os 30 corações ali, com a proposta de Jesus. Isso chama efeito multiplicador do Evangelho de Jesus. E mesmo que pouquinho que ele... das pessoas, não é isso? Que alguém aí, por sua vez, lá no meio daqueles 70, 60, ou daqueles 100, ou daqueles 30, que recebe essa palavra e começa a compartilhar, tornando-se também um semeador de mais 30, de mais 60, de mais 100, e por aí vai. A verdade é que, se nós formos analisar, sabe, Isabel, ô menino, todos os dias a semente do Evangelho está sendo lançada. E muitas pessoas, Isabel, estão recebendo Jesus nos corações deles. É o Evangelho sendo pregado nesses momentos de últimos... E o segredo disso é muito simples. Tempos. É muito simples. Por favor, menino, você digita Apocalipse 3:20. O segredo está lá no Apocalipse. Olha o que está escrito lá. Então, todos os dias, essa semente é semeada. Olha aí. Apocalipse 3:20. Então, a resposta, ou seja, o segredo é esse, é o que está aí. O que João fala lá no Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20. Olha lá. Eis que estou à porta e bato. Isso é fantástico. Me abriu a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, se alguém abrir o seu coração, acabou de passar. Eu já estarei dentro desse coração. Isso. É muito fácil isso. E nós vemos que Paulo foi de suma importância nessa semeadura. Paulo. De suma importância. Como todos têm a sua participação. Recebemos agora, possivelmente, todos vocês que sim, que o Vicente até me ligou hoje. Toninho, quanto você puder, você passa para frente para mim, porque eu quero 2 milhões de gente comigo na segunda-feira, na nova proposta lá do ESG. Eu já passei hoje para mais de 100 companheiros meus pelo Zap e tive a grata alegria de que, no mínimo, uns 80 estão repassando para frente de outras casas e que, no mínimo, uns 20 já falavam comigo, está no Zap meu aqui, já me inscrevi. Isso é semear. Isso é semear. Agora, você imagina ela repassando, no caso de uma amiga minha lá do Gotas de Luz, por exemplo, a Carla, que falou, Toninho, eu já mandei para mais de 100 pessoas. E eu já fiz a minha inscrição. Então, por aí você vê, ela está julgando e que dessas 100, 30 inscrevam. Ela semeou 30 naquele terreno fértil, né? Daí, conforme está aqui. Entretanto, é importante considerar, você leu, que nem todo terreno fértil produz igualmente. Isso é real, gente. Sim. Isso é real. Isso é real. Nós sabemos que tem. O terreno ele é edificado pelas suas purezas, pelas suas qualidades. Nós sabemos que um pé de abacate pode nascer em diversas condições de terreno, mas ali, em cada condição, ele vai dar uma fruta
baseada e proposta por aquele terreno, ou pelos sais, pelas vitaminas que aquele terreno assim então fizer. Que é um exemplo, mexerica. Está lá aquele pé bonito, você vai chupar uma mexerica azeda que dá medo. Mas é porque é propício ao terreno. Foram todas as vitaminas que aquele terreno pôde dar, mas a fruta está lá. A verdade. É verdade? Leia aí, Isabel. Parábolas terapêuticas. Esse aqui ele está dizendo aqui, o Alírio, sim, sobre a beira de caminho, do caminho, né? Quando a semente que caiu à beira do caminho, ele está dizendo que é uma metáfora e se refere às pessoas que ainda estão na superficialidade. Dá para a gente entender isso, essa semente cair da beira do caminho, né? Porque a beira do caminho, você já viu, ele não está no centralizado no caminho, ele está à beira do caminho, né? Então, ele não tem terra suficiente até para que essa semente, né, venha trazer frutos, porque ela vai ser o quê? Ela está muito superficial, ela está muito por cima da terra, né? E aí é alimento para as aves, como ele traz, né? São aquelas pessoas que não são nem boas nem más, estão muito superficiais ainda. Aí ele vem trazendo uma análise aqui, e aí ele vem trazendo sobre os espiritualistas, porque já conhecem nível cerebral que existe o espírito, mas esse conhecimento ainda é muito superficial, não é refletido para ser sentido no coração. E aí a gente vai entender que nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista. Isso é uma lógica, né? Isso é uma lógica. Usando a figura da parábola, podemos nos perguntar como o pedregal vai se tornar a boa terra. Será que esses que a semente foi cair no pedregal, o espinheiro, qual que é o outro? O que caiu, né? A semente caiu, mas não teve profundidade. Um dia, será que vão se tornar? É isso que ele está dizendo. Será que eles vão se tornar uma terra fértil? Esse outro que você fala é o que caiu entre os espinheiros, né? Uhum. Aí ele traz aqui, se ele for arado e do terreno forem tiradas todas as pedras e afofada a terra, quer dizer, preparada a terra, com toda certeza será. Qual é o arado que a vida utiliza para transformar o pedregal em terra fértil? Qual o arado? O que vocês acham? Ele traz a pergunta aqui. As provas e as expiações. Que muitas vezes a própria vida, né? Vamos dizer que a espiritualidade, que Deus encontra essa forma para até chamar essa pessoa que é considerado esse pedregal voltar a se tornar uma terra fértil. Isabel, isso, se a gente trazer isso para o lado material, isso é tão assim, é tão real, mas tão real, o que a gente está vendo aqui, e lendo, e tirando conclusões, que já dissemos num passado aqui, não muito longe, que, partindo para a questão dos terrenos, do terreno em si, Israel, pelo fato de estar no Oriente, aquelas coisas todas, já foi dito que é um terreno arenoso, rochoso,
impróprio para inúmeros tipos de plantação ou de plantas. Mas, no entanto, Israel, depois de uma proposta, isso partindo pelo campo material, Israel tornou-se um dos maiores produtores de uva no mundo. É um dos grandes campos de videiras, está no deserto de Israel. Ou seja, plantaram num terreno arenoso, num terreno pedregoso, mas conseguiram levar essa mensagem a 100%. Ou seja, eles conseguiram, através de transformações, certamente de adubo, que é um tipo de recurso, né? Conseguiram fazer que se tornasse um dos maiores. Uma terra fértil de uva. Para uva. Pra você ter uma ideia. No deserto. Então, no deserto. Não é no Nordeste que também plantaram? Sim, numa região do Nordeste? Sim, Petrolina. Sim. É o maior produtor de uva do Brasil hoje, Petrolina. Então, falta de chuva, seco. É o maior produtor de uvas hoje do Brasil, não é o Rio Grande do Sul, é Petrolina, no Nordeste. Então. Você tem ideia. Tudo é questão de preparar o terreno, né, Tony? Aí a gente volta para aquilo que a gente se propõe, e você pega um templo. Repito, todas as religiões merecem o nosso respeito. Mas você pega um templo desse com 5.000 pessoas, 6.000 pessoas lá dentro numa noite, e se aquele pastor não for realmente proposto a uma situação, a semente dele vai chegar a 30, 40, 50, 60. Dependendo da sua forma de pastor. De pregar, né? Ou de pregador, o evangelho, o carisma dele, a forma de... Eu não sei se vocês já assistiram, eu não sei o Vitor, mas a Isabel, acredito que sim. E eu fui em inúmeras, quase todas, quando no momento que eu via que era possível, quando eu sabia que o Divaldo estava em Belo Horizonte. Eu não perdia uma... Fosse aonde fosse. Pois é, meu. Então você vê era que aquele homem, quando ele chegava, até o Divaldo faltar, mas eu não faltava. Não tinha um que não fitasse a atenção nele do início ao final da palestra dele. A gente chegava, quando ele gostava muito do auditório do Colégio Tiradentes, estava no bairro de Santa Teresa, e para mim era uma mão na roda, porque eu morava lá perto. Então, não tinha um que não ficava ali pregado, sabe? Como que se hipnotizado naquilo. Esse é aquele. É o semeador que semeia para 100. Agora, você sai dali tão cheio, tão vigorado, que você, até através de explicações, fala, olha, eu tive ontem lá, tal, vendo Divaldo, isso, mais aquilo. Se você consegue se comprometer ao seu semelhante àquilo que você está explicando. Então, você semeou também ali. Sabe? Você vê? Então, essa palestra, aliás, essa palavra, Toninho, você falou aí no Divaldo, deixa eu contar um fato acontecido que chamou a atenção demais e que certamente essa pessoa que foi tocada, ela mudou sua forma de ver o mundo, até a prática da caridade. Ele falando lá no bojo da palestra, veio um espírito e narrou um fato. Ele narrou um fato sobre quando foi o desencarne dela, ela bateu a porta ali, me perdi um pouco, mas sobre o desencarne dele, e ele chamando a mãe. Mamãe, não guarde, mamãe. Aquela...
distribua as coisas que eu deixei, dê às pessoas que necessitam, não fica guardando, porque eu não vou utilizar mais, isso me faz mal quando eu vejo meus armários abarrotados de roupas, de calçado, de objetos que eu não vou utilizar e a senhora guardando de lembrança. A lembrança que eu quero, sua mamãe, é que você distribua, dê às pessoas que realmente necessitam. Aí você vai trazer alegria para mim, porque foi útil aquilo que ficou aí, tá? E essa mãe levanta, diz: é meu filho, é meu filho. Naquela multidão imensa, as pessoas choravam com aquilo que ela contou. É meu filho, isso aconteceu realmente. Eu, a partir desse momento, vou ter uma nova posição diante de bens, de riqueza, disso, daquilo. Eu vou distribuir tudo, vou abrir os armários dele e vou doar. As pessoas soluçavam. Que coisa mais incrível. Isabel, mas isso nunca aí... me esqueci Isso aí, Isabel, isso aí eu entendo isso como um paradigma. Ou seja, algo a ser necessário que se quebre, mas ainda o ser humano, nós que ainda vivemos da expiação, somos bastante materialistas. E eu vou falar para vocês que a minha mulher é muito materialista. Aqui em casa tem 6 panelas de pressão, eu brigo com ela, sabendo que ela só usa uma. Aqui em casa não tem onde pôr roupa. Quando eu pego para dar roupa aí, tanto que eu levo para esses bazar aí dos humildade, até no Francisco de Assis, como eu vou agora recolher, porque parece que vai ter um bazar lá, se não me engano, aí vai. É isso. 13, 14, 15. Eu vou levar, vou pedir, levar para aquela menina. E vocês têm uma ideia, a mãe da minha mulher, ela era tão materialista, dona Anaí, tadinha, mas uma mulher de um coração muito bom, mas tão materialista, que depois que ela morreu, uns 2 anos, lá na casa dela, era muito grande, tinha uma área coberta violenta, uma casa grandíssima, sabe? E tinha um caixote, tipo um baú, mais ou menos assim, de 1,5 metro de largura, de comprimento, um baú grande. Tipo aqueles baús, tamanho daqueles tem que aqueles cara, que a gente vê aqueles caras de capim na rua, tem lá aqueles baús de lata grandão, né? Eles põem lá na rua até que eles terminam a capinha para pôr tudo de volta. Guarda aquilo ali e tal. Uns 2 ou 3 anos, ou um pouco mais, uns 2 a 3 ou 4 anos depois que ela veio a falecer, desencarnar, e eles começaram a doar os móveis, os filhos levando alguma coisa aqui e tal. E esse baú ficou lá, numa área lá, uma área coberta do quintal, que era uma área muito grande, mas muito grande. A casa dela era um monte de casa. Aí mexe aqui, mexe ali, cheio de bagulhada lá dentro. Eles acharam lá uma caixa de sapato que tinha uma fortuna de dinheiro. Só que em moeda que já não existia mais, aquelas cruzado novo. Isso tem agora o que, uns 8 anos, para você ter uma ideia atrás. Uma fortuna de dinheiro. Esse tanto que eles guardaram para... Amanhã ou depois alguém pode até vender aquilo para colecionador, mas para vocês terem uma ideia, uma fortuna de dinheiro. Para você ter ideia. Então, isso, Isabel, nós ainda vivemos, talvez a gente, muitos já estão preparados. Eu, por exemplo, eu sou radicalmente contra isso também, sabe? Eu sempre falo com ele, eu não preciso de mais do que 8 camisas, que é uma para semana, para cada dia da semana. Sandália havaiana, aqui em casa tinha uns 30 pares de sandália havaiana, eu já pego, então isso é do homem, é nosso ainda, sabe? Nós somos ainda materialista, devido, presumo eu, à condição do mundo que nós vivemos. Mas que nada impede que nós mudemos. Ô, Toninho, eu sofri isso na carne. Eu era uma pessoa que vivia empencada de ouro. Minha família era riquíssima. Pois é, ué. Tá? Empencada de ouro. A roupa que eu vestia tinha que ser a melhor, o melhor linho. Cambraia de linho vindo não sei de onde. Então, eu sofri, eu passei por essa situação. Eu, para sair, eu tinha que ter a bolsa igual o sapato,
a peruca por causa do cabelo para ficar bem bonito, colares, brinco de ouro e pedras preciosas, anel que pesava no dedo as pedras preciosas e que perdia a beça e ganhava mais, e colocava mais, e perdia, e colocava mais. Era assim. Eu não quero uma vida dessa para mim hoje de jeito nenhum. Eu quero uma vida simples, de luta, mas que a gente tenha outros valores. Quem modificou? A doutrina. A doutrina exatamente, que me ajudou. Exatamente. É isso, é a vida. Lá, né? Jesus fala, para mim, o outro mudou. Então, quando a gente olha que a terra deve ser preparada, então eu posso entender que as provas e expiações são um arado, e que o adubo pode ser justamente a doutrina espírita. Eu afirmo que é isso. Eu afirmo que é isso. Que nos traz de forma clara sobre lei de causa e efeito, sobre o avarento que nós falamos quarta-feira, né? O avarento. Então, nós somos avarentos. Uma coisa interessante aqui também, que Jesus ele foi bastante explícito com todos aqueles. Jesus, ele, em uma das suas aparições, que nós bem sabemos que foi para aqueles chamados 500 da Galileia, né? Não foi isso mesmo? Num momento de transfiguração. Ele deixou muito claro isso, que se daqueles 570 conseguissem assimilar que aquilo era uma realidade, que aquilo precisava ser tocado e ser colocado ante uma nova proposta de ceareiros na sua caminhada, valeria a pena. Valeria a pena. E aí, então, a gente vê aqui, quando ele fala aqui, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que nós já falamos aí. Então, né? Olha aí. Isso. Pode falar. É isso mesmo que eu estou. Então, isso aqui foi exatamente o segredo, ou seja, a máxima de toda uma proposta a esses seus, no caso, como nós vimos aí no livro de Marcos, no 15, no verso 15 do capítulo 16, quando ele outorga aos seus apóstolos, né, que anunciassem o evangelho a todas as pessoas, mas que fosse dessa forma, para que aqui eles tocassem aqueles que tivessem ouvidos para ouvir. E não jogar pérolas aos porcos, não foi? Exato, é o que eu ia dizer agora. Exatamente, é o que eu ia dizer agora. Eu sei, menino, quer ver? Você vai aí, quando ele fala isso aqui, você vê, João, por exemplo, João foi um dos grandes, 6,45, olha lá. João foi um dos grandes dos seus, foi assim, um dos seus maiores representantes. Sim, por isso era considerado discípulo amado. Não foi à toa. Por privilégio, não. Que ele recebe o condicionamento das revelações. Não foi à toa. Olha lá, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouve e aprendeu, vem a mim. É isso aqui, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E todo aquele que era bem instruído, que a mensagem chegasse no seu coração, estava dentro disso aí. Ó. Era mais um cristão, era mais um que realmente estava direcionado ao caminho do Criador. Sim. Na verdade, por aí vai, olha lá. Na verdade, se alguém viesse ao Pai, a não ser por, né? Olha lá o 46. Na verdade, que aquele que crê em mim, muitos falam, tem vida eterna. Mas tem a vida eterna.
Lá no 35, parece, está escrito o seguinte: aquele que, eu não sei se é no 35, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu não 35 sei se... em João 6 e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É mais ou menos isso aí. Então, é isso aí. Então, essa palavra, ela é assim, além de muito bem fundamentada, ela realmente é como a maioria desses teólogos, desses estudantes, do modo geral, do Novo Testamento, e até da Bíblia, do modo geral, e eles a qualificam como a parábola das parábolas. Sabe? Então, ela é a pedra que dá o equilíbrio a toda uma situação, que é o resto. Entendeu? Interessante. Sim, realmente. Já que nós não conseguimos. Você quer ver como que as coisas voltam? Tiquinho lá aqui está Mateus 13, 8, 9, né? Volta um tiquinho lá no 11 para você ver que isso aqui não é novidade. É no mesmo Pedro, lá no mesmo Mateus 11, lá no 11, 15. Volta lá para você ver. Mateus 11, 15? É Mateus 11, 15. Olha o que está dizendo aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus 13, 8 a 9. No 13, um pouquinho antes, já se fala a respeito disso. Então, esse equilíbrio... Achou aí, menino? Sim. 11, 15. Então, esse equilíbrio... Olha lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui nesse que está aqui, da Boa Semente, que é o 13 e o 9, 13 e 9, ele está reforçando o que ele está dizendo ali. Ó. Entendeu como? Está reforçando. Sim. Então, Isabel, esse é o nosso, eu acho que é o nosso papel, é a nossa necessidade, e acho que nós já estamos muito adiantados, sabe? Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, pessoal. E acho que nós já estamos assim numa fase bem adiantada, porque nós já damos e temos a condição de que tudo que a gente busca, recebe, estuda e procura colocar em prática. Isso já é um avanço, sabe? Isso já é um avanço que eu acho de fundamental importância. Entendeu? Você chegou a fechar, né? Mas eu acho que não valeria a pena. Você leu até o final? Lemos até o final. Agora o próximo é o roteiro 2, o Bom Samaritano. Nós temos meia hora, né? O Pedro, nós terminamos aí, Pedro, esse capítulo aí, sabe? Que é o que fala lá que caiu em boa terra, que era o último estágio, né? E deu fruto. Sim, acabou. Aí falou que cada terra, mesmo a terra sendo boa, não produziria sempre a mesma quantidade. Umas produziriam mais, outros menos. Outros menos, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que uma certa época, um companheiro nosso ele não veio me questionar. Ele veio e falou: Tony, eu não entendo. Boa noite, dona Helena. Eu não entendo ele falando comigo. Você vê que tem dia que... Ou tem noite que... Boa noite. Boa noite, dona Helena. Boa noite, dona Helena. Depois que você chega numa reunião lá no centro e você vê que não tem onde assentar. Na outra semana você chega e não tem quase ninguém. Mas é isso. Eu falei, mas aí é que está o segredo. Porque esse dia que você acha que não tem ninguém, possivelmente são aqueles novos que estão em busca de uma semente que os sacie. É justamente os que estão mais precisando. Exatamente.
Eu volto a falar, Jesus fala, eu não vim para os sãos. E são exatamente aqueles que estão lá. Ele falou, você acha? Eu não acho, eu tenho quase certeza disso. Entendeu? Isso é uma realidade, não tem a dúvida nenhuma disso. Não adianta você encher uma casa e dali as suas palavras ficarem simplesmente para as paredes, não resolve. E nós vimos aí que a ordem de Jesus, partindo lá, como vimos aí para os seus apóstolos, foi exatamente: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Foi o que nós vimos aí. Sim. Aí, Isabel, eu volto a lembrar mais uma vez daquela companheira nossa, que eu não sei se vocês conheceram, a Isabel, sim, que nós convivemos com ela, Darcy, né? Darcy do Emmanuel, né? Grupo Emmanuel. Darcy lá do palestra dela, ela disse que isso é muito comum, essa dos os pela dor e os pelo amor, que muitos que chegavam a casa, né? Figuradamente tiravam das suas costas a sua mochila, já falei isso aqui, colocava num escaninho, pegava o par de asa que estava lá dentro, sentava nas costas como santo, subia para o auditório e no final ali, muito bem preparado, muito bem atencioso, e no final da reunião voltavam, abriam o escaninho, tirava aquele par de asas diante e pegava mais uma vez e atrelava nas costas as suas mochilas cheias dos seus defeitos e afins. É exatamente isso. Então, essas sementes aí, a gente não deve, como eu acho que aqui, em momento algum, foi julgado aquele que só deu 30, né? Aquele onde ele conseguiu levar a mensagem dele. Até onde ele conseguiu levar a mensagem dele. É que nem você falou, né, Toninho? Mesmo que ele tenha produzido pouco fruto, mas aquele pouco fruto gerou alguma semente dentro desse fruto. E ele vai disseminar para os outros. Tanto quanto 60 e tanto quanto 100. Sim. É mesmo. Você pode ter certeza que o Toninho, se o Toninho for fazer um estudo lá num centro que tenha 300 cadeiras, e se eles falar que é o Toninho e depois falar que é no dia seguinte é o Divaldo, eu te garanto que vai ter uma diferença bem grande, sabe? É isso, que o Divaldo ele leva as suas 100 sementes, a tantos quantos estiverem lá. Porque bagagem, mas qual bagagem? Bagagem espiritual, revolução espiritual. Porque ele parte diante daquilo que é a proposta de Jesus, que está lá como a 10ª lei natural. Ele é justo, amoroso, né? E humilde, ou caridoso, como queira. É a proposta. O Alírio aqui traz o seguinte: enfim, temos os que já estão como a terra boa, simbolizando aqueles que já buscam um sentido para a própria vida. Então, aqueles que já estão como terra boa, esse perfil, né, que ele traz, que a veem como uma dádiva divina para a sua evolução, buscam a verdade libertadora com o objetivo de revolver a terra para que possam produzir de acordo com a sua fertilidade. Uns produzem 30, simbolizando aqueles que iniciaram um processo de fertilização da própria existência, que estão colocando adubo para que essa terra produza até mais. Já estiveram em outros perfis. Então, esses, segundo o Alírio, na explicação dele, já passaram pelo espinheiro, já passaram pelo pedregal, pela a beira do caminho, mas que com a dor veio acordá-los e eles então fizeram a sua mudança, a sua transformação. Uns produzem 30, simbolizando aqueles que iniciaram um processo aí de fertilização.
a vida para eles começa a ter um verdadeiro sentido, que é o de amar. Outros produzem 60, simbolizando aqueles que já estão em situação mediana, despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas para melhor. Conseguem perceber o verdadeiro sentido da vida e buscam vivê-la com qualidade. Então, é aquele chamamento de Jesus. Ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Exatamente, Então, Isabel. aqueles que têm Exatamente o que nós vimos aí lá que ouçam. Exatamente, você está dizendo que nós vimos aí lá no Apocalipse, aí, que você leu aí lá no 3:20, quando ele fala, eu sou a porta, né? Aí ele vai falar, se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, ou seja, se alguém me ouvir e me der guarida, acabou, está semeado. Vocês querem um exemplo disso? Zaqueu. Zaqueu. Nós vimos aí, estamos estudando Zaqueu aí nas quinta-feira. Zaqueu foi um exemplo disso aí, né? Uma oportunidade, né? E lá, e continuando lá no 3:20 do Pai, ele fala, né? Eu entrarei em sua casa e cearemos ou jantaremos junto, como queira, ou alimentaremos junto. Foi o que ele propôs Zaqueu. Ora, hoje eu vou estar, né? Dentro da realidade do que está escrito. Eu vou estar, né? Eu vou almoçar lá na sua casa, eu vou comer um churrasco, tomar, né? Lá na sua casa, lá, etc e tal. É isso que... Esse aí é o Apocalipse 3:20, lá. Tá aí, ó. E aí, eis que estou à porta, tá vendo aí? Ó. E foi o que ele fez com Zaqueu. E bato, mas ele bate. Jesus está à nossa porta e nos chama a atenção. Mas é isso, gente. É o que aconteceu com o próprio Zaqueu. Ele bate. Com Saulo, naquele exato momento, eles abriram essa porta, ou seja, eles trouxeram para dentro de ti, Jesus falando que é a porta, eles trouxeram para dentro de si, compraram a ideia de Jesus. É isso. Compraram a ideia de Jesus. E nós, nos dias de hoje, vemos muitos ateus aí. Eu, como já disse para vocês, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, que o marido era delegado federal, e o cara era um ateu, 100% ateu. Hoje ele é um dos grandes, eles mudaram para Brasília, ele é um dos grandes, uma das grandes figuras numa casa lá, que chamou Semeador. Interessante, da pessoa foi de um extremo ao outro. Naquela casa. E olha, quantas vezes esse homem eu ficava vermelho, porque ele me censurava. E a esposa dele, uma mulher maravilhosa, ela trabalhava lá conosco, lá no Francisco de Assis do Serrano, quando nós fomos, uma temporada, fomos chamados para auxiliar lá, pelo Frederico, e ele censurava. Minha esposa perde tempo, minha mulher está no caminho errado. Até que um belo dia, essa semente, ou seja, aconteceu isso. Ele abriu a porta, ou seja, ele abriu o coração e Jesus, puf, se instalou. Repito, ele é hoje uma das grandes figuras dentro de uma casa espírita lá em Brasília, segundo a gente periodicamente fala pelo Facebook, com a esposa dele e até ele. Essa casa lá, para vocês terem ideia. E era 100% ateu esse homem. Era o terreno que estava fértil, só precisava de alguém lançar a semente. É isso aí. Isabel falou da semente à beira da estrada. De repente, seria essa proposta, ele era um deles. Então. E olha, e para todo argumento, para toda ação, existe a reação, como a gente fala, né? Como é. E nós vemos aí que o exemplo da mulher de Samaria à beira do poço de Jacó é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele usou daquele artífice, né? Digamos assim, do que está escrito, que tenho sede, né? Dê-me da tua água. Mas nós vimos o que aconteceu. Eu repito, usando um termo atípico, ele infectou o coração daquela mulher de uma forma que ela foi lá e infectou tanto quanto os samaritanos. E é exatamente isso aí. Então é muito interessante, sabe? Isso aqui a gente vê que é muito mesmo
essa passagem. Pessoal, são 21h09, não vão ter o passe virtual? Mas vocês quem sabem. Faz tempo que a gente não tem. Nós já encerramos o estudo de hoje, né? Semana que vem é o Bom Samaritano, né? Semana do Bom Samaritano. Isso. Aí já começa o Bom Samaritano. Semana que vem vamos fazer presente, porque essa semana foi o último estudo, né, da cartilha do movimento espírita. E então a gente teve que participar. Eu pensei até que você estava doente, porque eu até te liguei, você não... Não existe ligação não, também. E eu falei, o Pedro deve estar com algum problema, que eu estudo da quinta-feira, por exemplo, você também não falou nada. Na quinta passada, eu fui a BH fazer o exame com a minha esposa. O exame começou às 7 horas da manhã, depois eu tive que fazer umas 16 horas e outras 19 horas. Eu cheguei aqui em casa, era quase 11 da noite. Tá certo. Mas tá bem, né? Tá bem, graças a Deus, tudo jóia. Graças a Deus. Então é isso, hoje aqui no meu, hoje é 26. 27, então vamos. Vamos compartilhar então. E quem faz por nós, então, a prece de interrupção por hoje? Eu faço. Vamos lá? Vamos. Convido a todos a fecharem os olhos, serenarem o coração e entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, para que nesse momento em que estamos entrando em prece, possamos agradecer pelas oportunidades que nos são dadas a cada instante de nossa vida, principalmente a desse estudo que é esclarecedor, que nos instrui, que nos ensina e nos mostra o caminho a seguir. Como Jesus venha nos iluminar o caminho e guiar os nossos passos com os teus ensinamentos que foram aqui deixados há mais de 2000 anos. É com essa oração que agradecemos a oportunidade de estudo e pedimos licença à espiritualidade para encerrá-lo e que possamos estar junto com eles a todo instante, para que possamos ser bem instruídos e intuídos no nosso dia a dia, para que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos aqui adquiridos. Obrigado, Mestre, obrigado, espiritualidade amiga, esteja sempre a nos iluminar, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento. Nossa taxa de empréstimo baixou de vez e é por tempo limitado. Aproveita e desafoga com assim. Momento de envio que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência.
A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais altos, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Muito bem. Graças a Deus, né, gente? Boa noite para todos. Muito obrigada. Boa noite, Dona Helena. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, Tony. Até quinta-feira, se Deus quiser. Até a próxima. Deus quiser. Boa noite, Dona Isabel. Até mais. Helena. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe, boa noite.